Bom, gente, eu vou resolver com vocês a primeira prova, tá? Do semestre passado, que já é referente ao nosso conteúdo de primeira prova deste semestre, que eu não sei como é que vai ser. Bueno, a questão número 1 diz assim, ó. Observe o desenho da hélice ao lado, a qual tem equação do tipo... Aí tá me dando uma equação na forma analítica, b cosseno, b seno, e uma raiz quadrada de k menos b ao quadrado vezes t, para o intervalo de t de 0 a 2π. Tá? Então, as questões A, B, C e D são referentes a essa equação. Na letra A, então, verifique se a curva é suave. Bom, como é que a gente verifica se uma curva é suave? A gente deriva a equação da curva, então vamos derivar. A derivada da nossa curva vai ser derivada de cosseno, então é menos seno, então vai ficar menos b seno t. Depois a derivada de seno, que é cosseno, então vai ficar b cosseno t. Toda aquela raiz ali é uma constante, vezes t. A derivada de t é 1, então vai dar toda aquela raiz. K menos b ao quadrado. Então, essa é a equação da derivada da nossa curva. Se a nossa curva é suave, de 0 a 2π, então existe vetor derivada para todos os valores de 0 a 2π e ele nunca vai ser o vetor nulo, tá? Então, o que nós vamos verificar? Primeiro, tá? As duas componentes, a abscissa e a ordenada, elas dependem de b. Quer dizer, existe uma constante b multiplicando o seno e o cosseno. No caso de o b ser igual a zero, vai anular as duas primeiras componentes. E se o k for zero, também anula a terceira componente. Então, nós vamos considerar, tá, que o b seja diferente de zero e que o k também seja diferente de zero. Porque no caso de k e b serem nulos, então aí o vetor é nulo. Mas o que não interessa menos é a variável t. Então, a gente vai considerar o b e o k não nulos, tá bem? Então, vamos lá. Pega uma das componentes, por exemplo, o menos b seno t, e verifica onde que dá zero. Bom, como b é diferente de zero, então isso implica que isso vai dar zero apenas onde o seno de t for igual a zero. Ora, e o seno de t vai ser igual a zero para quando o nosso t for 0 mais κ. Veja bem, 0 mais κ quer dizer que de π em π o seno anula. No 0, depois no π, depois no 2π, no 3π, os valores de seno vão ser sempre 0. Só que para esses valores de 0 mais κ, o que acontece? Anula o nosso cosseno? Não, o cosseno é diferente de 0. Portanto, a gente não tem valores para t dentro desse intervalo de 0 a 2π, em que anule o seno e anule o cosseno também, o que significa dizer que o nosso vetor derivada vai ser diferente do vetor nulo. Tanto o seno quanto o cosseno, né, são funções contínuas, então eu tenho derivada em todos os pontos? Tenho. E nunca vai ser vetor nulo? Nunca vai ser vetor nulo. O que isso quer dizer? Isso significa, então, que a nossa curva R de t é suave. Tá? Naquele intervalo ali que foi dado, para todo t nesse intervalo que foi dado, de 0 a 2π. Se eu continuasse também no intervalo infinito, ela continuaria sendo suave. Ok? Essa é a resposta da letra A. Agora vamos para a letra B. Determine os valores de k para que o comprimento da hélice seja de 4π. Então, na letra B, a gente quer o valor de k para que o comprimento da hélice, vamos chamar de L, como nós chamamos em aula, seja de 4π. Como é que se calcula o comprimento? O comprimento vai ser a integral dada no intervalo. O intervalo é o de 0 a 2π, conforme já foi definido no enunciado, do módulo da derivada. A derivada a gente já tem, que é menos b seno, b cosseno. E módulo vai ser a raiz quadrada da soma dos quadrados dos termos. Então, vai ficar o menos b seno ao quadrado, vai ficar b ao quadrado seno ao quadrado de t, mais
b ao quadrado, cosseno ao quadrado de t, mais o quadrado daquela raiz ali é o próprio reticando, k menos o b ao quadrado. Tudo isso aqui derivada em t, ok? Então, eu vou só seguir escrevendo aqui mais uma linha, organizando, que isso vai dar a integral de 0 a 2π. Se nós colocarmos, né, o b ao quadrado em evidência, vai ficar b ao quadrado que multiplica seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, que a gente sabe que é 1. Então, lá dentro da raiz, a gente vai ficar com b ao quadrado mais k menos b ao quadrado, dt. E isso, simplificando, a gente vai ter a integral de 0 a 2π, b ao quadrado menos b ao quadrado, isso vai dar a raiz de k dt. Ou ainda, o k é uma constante, isso vai dar a raiz de k integral de 0 a 2π dt. E integral de dt vai ser t, então isso vai dar a raiz de k vezes t, calculado de 0 a 2π. E veja bem, nós queremos que esse resultado seja igual a 4π. Então, a gente vai trabalhar com essa equaçãozinha aí de baixo, tá? Então, substituindo t, eu vou ter que raiz de k que multiplica o t quando é 2π, depois o t quando é 0. E isso tem que dar 4π. Bom, aqui nós temos 2π raiz de k igual a 4π. Simplificamos π com π e simplificamos o 4 com o 2. Então, nós vamos ter daqui que a nossa raiz de k vai ser igual a 4 divididos por 2, que é 2. O que vai dar nossa raiz de k igual a 4. Aliás, o k igual a 4, tá? Então, o valor de k para que o comprimento da nossa hélice de 0 a 2π seja 4π é 4, certo? Essa é a letra B. Agora, vamos para a letra C. Na C, ele está pedindo os vetores velocidade e aceleração para π quartos. O vetor velocidade é a derivada primeira, então a gente já tem a derivada primeira. Então, o nosso vetor velocidade é menos b seno t, b cosseno t e raiz de k menos b ao quadrado, certo? Nós queremos o velocidade em π quartos. Bueno, então, vamos calcular. O nosso vetor velocidade em π quartos, que é 45 graus, vai ser, então, seno de 45. Então, eu vou ficar com menos b, que multiplica raiz de 2 sobre 2. b vezes cosseno de 45 graus. Então, é b, que multiplica raiz de 2 sobre 2. Na cota, se quiser substituir o valor do k por 4, que foi calculado no item B, tudo bem, mas não é necessário, tá? Pode deixar o k genérico. Eu vou deixar genérico. K menos b ao quadrado. Então, esse é o meu vetor velocidade, em π quartos. Agora, a aceleração. O vetor aceleração é a derivada do vetor velocidade. Então, a gente vai derivar de novo. Então, vamos lá. Quem é a derivada de seno? A derivada de seno é cosseno. Então, isso vai ficar menos b cosseno t. A derivada de cosseno é menos seno. Então, vou ficar com menos b seno de t. E como a cota é uma constante, a derivada da constante é nula. Então, o vetor aceleração tem a cota nula. E aí, nós calculamos a aceleração em π quartos, também 45 graus. Então, eu vou ficar com menos b, que multiplica raiz de 2 sobre 2. E, novamente, menos b, raiz de 2 sobre 2. A cota é nula, tá bom? Então, nós temos esses vetores
como vetor velocidade e aqui o vetor aceleração. Na letra D, para finalizar, ele está pedindo para verificar se os vetores encontrados no item C, que são velocidade e aceleração, se eles são ortogonais. Então, vamos lá. Então, na letra D, a gente quer saber se o vetor velocidade e o vetor aceleração, se eles são ortogonais. Essa é a questão, tá? E lá da geometria analítica, a gente faz o produto escalar entre os vetores. Se o produto escalar entre os vetores for nulo, então é porque eles são ortogonais, tá? Vamos verificar. Então, nós vamos ter menos b seno t, b cosseno t e a raiz de k menos b ao quadrado. Também, se quiser já fazer a conta com os valores já substituídos, pode fazer. Eu vou fazer o v e o t sem substituir o π4, tá? Então, já vou analisar para qualquer valor de t. Vezes produto escalar ou aceleração, que é menos b cosseno menos b seno e zero. Vamos ver o que vai dar aqui. Produto escalar, a gente multiplica as componentes correspondentes e soma. Então, nós temos, ó, menos b seno vezes menos b cosseno. Então, menos com menos vai dar mais, b vezes b, b ao quadrado. B ao quadrado, seno vezes cosseno. Depois, soma com o produto das ordenadas. Nas ordenadas, nós temos b cosseno com menos b seno. Então, agora mais com menos, que vai dar menos b vezes b, b ao quadrado, cosseno vezes seno. E depois as cotas, vou ter uma multiplicação por zero, então mais zero. Então, analisem que a gente tem duas parcelas opostas, que se anulam, tá? Então, isso vai dar zero. Como o resultado vai dar zero, isso implica que os vetores velocidade e aceleração são, sim, ortogonais. São ortogonais. Independentemente, nesse caso, para os valores do t, eles vão ser ortogonais, neste caso, certo? Então, aqui nós temos a questão número 1 resolvida. Aqui. Tá? Essa é a questão 1 da prova.